A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. Temos aqui a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 11, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Muito bem. E aí nós temos aqui, como texto áureo aqui, queridos, como está em Atos, no capítulo 2 e do versículo de número 4, que nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem. Quando a gente vai observar para todo esse contexto aqui, meus queridos, a gente vai ver um conteúdo importante para esta aula, tá bom? E a leitura bíblica em classe está em Atos, em Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, como também em Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o verso número 4. Eu não vou estar lendo para não ficar muito extenso, tá certo? Muito bem. Então vamos ver aqui o tópico número 1 aqui, o Evangelho de Lucas e o Espírito Santo no ministério de Cristo. E nós temos aqui também no tópico de número 2, vamos lá, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E nós temos aqui o tópico número 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então eu estarei fazendo aqui um resumo aqui desses tópicos aqui, e com certeza nós vamos discutir esse assunto na sala de aula com o professor presencial, tá bom? Muito bem. Queridos irmãos, já na antiga aliança, através do profeta Joel, Deus então lhe prometeu que daria um poder pleno e permanente, tanto como referencial à igreja de Cristo do Pentecostes, como também para Israel quando for estabelecido o reino mileniar de Cristo. Quando a gente observa aqui sobre Joel, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, os vossos mancebos ou os vossos jovens terão visões. Aqui estamos diante de uma promessa, queridos irmãos, um dos estágios. O primeiro, preliminarmente, é para a igreja de Cristo, que começou então a se cumprir no dia de Pentecoste e continua a se cumprir até os dias de hoje, na dispensação da graça. Podemos também destacar também diferentes do segundo estágio. Nem todos buscam receber essa promessa, embora, queridos, envolva toda a igreja. Embora, queridos, nós podemos observar que no segundo estágio, que será no reino milenar, essa promessa então será cumprida em toda a sua plenitude, ou seja, sobre toda a carne. Portanto, meus queridos, somente no reino milenar é que eles poderão então ser cumprida inteiramente, porque só ele envolverá Israel e as nações que foram aprovadas por Cristo para estar sobre o seu reino. E isto é inevitável, isso é importante nós entender esse contexto. E é muito importante a gente, estudar sobre a chuva temporã e a chuva seródia, tá beleza? A chuva temporã é aquela chuva que cai picada, ela cai aqui, cai acolá, ela cai ali, e não é em todo lugar que está chovendo, mas em uma determinada localidade. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. O Espírito desceu ali em Atos dos Apóstolos, não choveu em todo, mas ali naquele momento ali. Mas a chuva seródia é que está chovendo em todo o estado do Brasil, ou seja, de uma forma abrangente, de modo geral. Tá beleza? Muito bem. Então, é importante a gente estar mesclando e analisando esse conteúdo aqui. Quando a gente observa aqui, estarei resumindo aqui cada tópico, aqui estarei comentando aqui bem rapidamente aqui, cada tópico, para mim finalizar esta aula aqui em 15 minutos. Agora acompanhe comigo aqui, veja bem.
A incredulidade mostrada quanto às promessas de Deus é algo às vezes inaceitável, ou seja, a incredulidade mostrada quanto às promessas de Deus é algo inaceitável. Quando Lucas 1:21 e o povo estava esperando a Zacarias a maravilhar-se então de que tanto se demorasse ou seja, Lucas 1:22, e saindo ele não lhes poderia falar e entender o que tivera alguma visão, entendeu? Do templo, e falava por acenos e ficou mudo. Então o sacerdote Zacarias, estando em serviço no templo, recebeu a visita do anjo Gabriel trazendo a notícia surpreendente da parte do Senhor. E esta notícia ela envolvia o nascimento de um filho, e que para eles era algo impossível. Então, no seu questionamento junto ao anjo, demonstrou então incredulidade, tá bom? Mesmo sendo um enviado do Senhor, que lhe trazia esta boa nova, na realidade, meus queridos irmãos, já estava falando demais, porque questionava a capacidade de Deus em cumprir a sua promessa ou sua palavra. Ele conhecia a história de Abraão, de Sara, então duvidar, tá, que os mesmos poderiam então acontecer com eles. Quando Deus quer operar o milagre, não existe qualquer limitações para que isto aconteça. Como punição, ele ficou mudo até que a criança João Batista nascesse. Em todo o momento, além da promessa do anjo, também havia uma presença do Espírito Santo, porque qualquer juízo imposto necessariamente vem sempre da parte de Deus. Existe então uma diversidade de promessas divinas, e muitas que já foram cumpridas e muitas que hão de se cumprir, e outras que está em pleno cumprimento. E nessa dimensão da graça, meus queridos irmãos, que é o batismo no Espírito Santo, é uma promessa que todos os cristãos deveriam buscar, mas nem todos têm esse empenho de alcançar esta promessa, que é essencial para o desenvolvimento espiritual. Lembrando também que só se alcança os dons espirituais quem é batizado, só é batizado com ou no Espírito Santo, tá bom? Então foi uma promessa profetizada por Joel e cumpriu-se em Atos dos Apóstolos. Então, quando a gente estuda, é claro que a lição é muito resumida. Aqui nós temos exolália, xonolalia e glosolalia. Precisamos entender, buscar respeito a esse assunto é importante. Não vou aqui, talvez faça uma aula paralela com essa a respeito desse assunto aqui, tá bom? Vamos ver o tempo. Mas vamos lá. Indo aqui para o tópico de número 2, queridos. O Pentecoste faz o coração do cristão estar em chamas com o amor de Deus. É o modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. E aí eu volto aqui. O tópico do número 1, né? Muito bem. Veja bem aqui, quando a gente observa aqui em Atos, capítulo 2, do versículo 1, cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos unidos no mesmo lugar. E Atos, capítulo 2, do versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Muito bem. O objetivo é ter na terra o poder dos céus em toda a parte do mundo, que consiste de todos os governos, de todos os conversos e seguidores do Senhor Jesus, formando então a igreja, que é o corpo. Então, no momento deste espetacular evento sobrenatural, observe-se então que a unanimidade dos que estavam reunidos ali no cenáculo. E esta reunião de todos no mesmo lugar já demonstrava então que a igreja ali já formada, aguardando o momento da promessa. Isso significa então que a vinda do Espírito era para não dividir, mas para unir.
pois é na unidade que as portas do inferno elas não prevalecem. Então mostrar também que a unidade entre o céu e a terra, pois Cristo Cristo ressuscitado, no céu tem uma ligação direta com o Espírito Santo, o qual tem uma ligação direta com a igreja. Assim, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja envolve uma energia do próprio céus. E esse poder que emana de Deus, e essa energia que emana de Deus, que vem sobre o cristão, é um revestimento de poder, estar disponível, operada pelo Espírito Santo a todos que buscam. Então, os que invocam, os que buscam e os que invocam sem nenhum vestígio de dúvida, sendo uma promessa de Deus, queridos irmãos, o seu cumprimento então é garantido, como foi anunciado no Pentecoste e continua sendo distribuídos a todos os que creem e desejam ter esse poder. Então, o batismo no Espírito Santo é o solo para que os dons espirituais sejam distribuídos. Muito bem. Indo aqui para o tópico número 3 e finalizando essa lição, nós vamos ver aqui o modelo pentecostal para a igreja nos dias de hoje. O Pentecoste então envolveu experiências místicas, revelando então o propósito de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogos, e as quais pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A experiência que os discípulos têm não foi produto de uma imaginação doentia, mas sim uma realidade. A realidade divina só foi o cumprimento de uma promessa a qual proferiu por João Batista quando disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem por mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, dentro desse texto aqui nós temos uma sequência textual. O texto aqui ele vai dizer que tanto Jesus ele tem bênção e como tem maldição. Bênção para os cristãos e maldição para os ímpios. Então, Jesus ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, aqueles que aceitam a ele é batizado no seu interior. Nós somos imergidos, nós somos ressuscitados espiritualmente quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Ou seja, o velho homem foi sepultado lá, onde que a gente aceitou a Jesus e passamos a ser uma nova criatura com Cristo Jesus. Tá beleza? Então Jesus ele tem poder de batizar com o Espírito Santo, como lançar no fogo do juízo eterno. Ele tem poder de dar a vida, como tem poder de tirar a vida. Então ele vos batizar com o Espírito Santo. Então é preciso nós entender a sequência textual. Não vou entrar aqui em detalhes, tá bom? Mas você pode questionar o seu professor na sala de aula. O professor tem que entender da interpretação bíblica, tem que entender sobre a hermenêutica e principalmente fazer uma exegese correta do texto. Textos explica acima, paralelo aos seus próprios textos. Tá beleza? Não vou entrar aqui em detalhe, porque eu tenho certeza que muitos estudiosos estão entendendo perfeitamente o que eu quis dizer. Mas veja bem, queridos, quando a gente observa aqui sobre, existe vários batismo na morte, que é no momento da aceitação, existe o batismo na água, existe o batismo no Espírito Santo como evidência de falar línguas estranhas, que foi o que aconteceu na casa de Cornélio, que todos falavam ali o mesmo idioma e começaram a falar em outras línguas. Então foi uma sequência do que aconteceu em Atos capítulo 2, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, queridos, que o batismo fogo por João, ou seja, nós vamos observar aquele contexto. Os evangelhos, quando ele realiza
e observe os textos dentro do seu contexto, tá bom? Então, continuando aqui, o cristão cheio do Espírito Santo ele tem o poder de enfrentar demônios, como também repreendê-los, expulsá-los de uma pessoa possessa. Então, o cristão batizado, o cristão que é cheio, ou seja, ele é cheio, ele é revestido, beleza? Vive na plenitude do Espírito, tá? Mas veja bem, Claudino então quer dizer então que eu não sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, eu não sou batizado com o Espírito Santo, como evidente falar línguas estranhas, eu não sou revestido ainda, ou melhor dizendo, vamos usar a palavra que não sou revestido, não fui revestido ainda. Eu posso expulsar demônio? Claro, meu irmão, claro, minha irmã, que você pode, tá bom? Você tem uma vida santa, revestida de jejum, de oração, de perseverança? Ué, por que não? Você é uma serva, você tem autoridade, né? Lá em Marcos diz, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal, né? Para expulsar demônios, falando novas línguas, conforme, e assim por diante. Então, não importa, se você, porque a evidência de falar línguas estranhas como revestimento de poder não é sinônimo de salvação, tá bom? Até porque aqueles que não foi revestido ainda vai ser salvo. Claudinho, eu nunca falei línguas estranhas, né, dos anjos, nunca falei línguas dos céus. Eu vou ser salvo? Com certeza, porque línguas estranhas não é sinônimo de salvação. Salvação é uma vida reta, justa, perfeita, íntegra, moralmente diante de Deus e diante da sociedade. Tá beleza? Então, queridos, esse é o contexto que nós vamos ver aqui. Então, muito bem. Pra gente, então esse revestimento é para nós enfrentar todo as astutas saladas do diabo, tá bom? Então nós devemos então buscar. Se você ainda não buscou, busca, porque é bom você ter esse revestimento. Esse revestimento é importante sobre a tua vida, né? Então não fica sem receber. Eu tive essa experiência e é importante você também que esteja. É importante você estar buscando e envolver em todos os contextos, né? Dentro do sistema eclesiástico, para que a gente possa enfrentar todas as astutas esse lado do diabo. Fico com essa aula aqui muito resumida, tá bom? E vamos questionar o professor aqui na sala de aula, porque lá nós vamos aprender muito mais ainda. Mas vamos, um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.